Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade em estar em sua presença. Hoje, dia 14/11 de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Antes de iniciar o texto, eu só quero aqui só comunicar, atualizar. Todos os dias nós colocamos os vídeos aqui no nosso canal. E alguns dias, dentro de algumas semanas, às vezes fica faltando um vídeo, eu não coloco. E eu quero aqui esclarecer o motivo, que é devido ao meu estado de saúde. Estou passando por um processo e a qual no dia quando eu acordo, infelizmente assim, tem dias que não estou bem. E aí eu fico bem debilitado e aí fica bem difícil a gente realizar um conteúdo. E aí nesse dia é um dia em que eu tento me repousar, tento aí me restabelecer, e voltar ao normal. Então é só para passar algo, não é devido, nenhuma falta de compromisso com o propósito, muito pelo contrário. Quero ser fiel sempre em colocar aqui os vídeos, mas tem dias que é difícil. Então, só para passar e aí deixar bem esclarecido, porque alguns dias que falta algum conteúdo, mas com a oração, com a graça de Deus, a misericórdia de Deus e as promessas de Deus, nós aí seguimos firmes no propósito, porque fiel é aquele que prometeu na nossa vida. Amém? Então vamos lá, vamos para o texto de hoje, onde nós estamos abordando uma série de textos, um assunto onde é muito importante para os nossos dias, que é uma pergunta: e agora como viveremos? A resposta é cristã aos tempos de crise e calamidade moral a qual estamos vivendo. E hoje eu quero falar de um tema muito difícil, pouco se falado também, é assunto de vários debates, polêmico, há muitas linhas de pensamento, há muitas linhas cristãs aí que é a favor e é contra, mas nós precisamos ir sobre aquilo que a Bíblia fala, naquilo que Deus permite e naquilo que Deus nos orienta. E hoje eu quero falar de uma crise muito grande a qual estamos vivendo, onde é um bombardeio. E nós vamos falar sobre um assunto do aborto e a eutanásia. Polêmico. O aborto, o feto ainda em desenvolvimento dentro do ventre da mãe, a eutanásia para pessoas que pela medicina já não tem mais esperança de vida, não tem mais vida, não tem mais a esperança, não tem mais a cura, e aí o que cabe agora é só a eutanásia. E infelizmente no mundo liberal isso é normal, leis aí que já aprovaram abortos, que permite o aborto, hospitais que fazem isso, a rede pública que permite isso, e a eutanásia também, que é uma prática também comum nos nossos dias. Infelizmente, o mundo cristão, a metodologia cristã desse tempo está permitindo isso também. Então nós vamos olhar no que a Bíblia fala, naquilo que Deus fala, tá? O que eu quero salientar aqui é que nós precisamos ir dentro da verdade de Deus. Eu sempre tive, desde o meu princípio, eu tenho 11 anos de evangélico, 11 anos na caminhada cristã, e até antes de ser, eu sou uma pessoa que penso contra isso. Eu penso assim que tudo bem,
é algo que as pessoas até falam que é para preservar a mãe, mas e quem preserva a vida do feto que ainda não pode nem se defender? E a gente sabe que desde o primeiro momento da fecundação, ali já é um ser humano, ali já é vida, ali já é um propósito. E a eutanásia também é a gente, né, pensar no lado um pouco orgulhoso, a gente querer cessar a vida de um por causa de que a gente tem uma pressuposição que a pessoa, né, vai ficar num processo vegetativo, sofrendo, e eu tenho para mim que é muito mais a família aceita esse tipo para se livrar, entre aspas, né, de um peso de uma pessoa que vai precisar de cuidados para o resto da vida, e num mundo onde nós buscamos os nossos interesses, a gente parar a nossa vida para cuidar do próximo não é para muitos, para muito poucos. Então vamos ver o que a Bíblia fala. O texto que eu quero compartilhar neste dia, e também falar dois textos, né? Salmo 130, verso 13 e 16, e Eclesiastes 3:2. Vamos lá? Salmo 130, verso 13. Verso 13 e 16, que diz assim a palavra do nosso verso 139, Salmo 139, verso 13 e 16, que diz assim: pois possuíste o meu interior, entriteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda delas havia. Um texto aonde Davi está falando da onipresença e onipotência do Senhor, que conhece todas as coisas desde o ventre da sua mãe. Agora um texto sobre a eutanásia, está no Eclesiastes 3:2, muito conhecido. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus e não pelo homem. O Salmo 139, verso 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Maravilhosas são as tuas obras. Deus é o autor da vida desde o ventre. Cada detalhe da existência humana é obra das poderosas mãos de Deus. A vida tem valor porque procede de Deus. Reconhecer que nossa identidade e valor vem do nosso Criador e Salvador. Devemos cultivar gratidão pela vida todos os dias e proteger e honrar a vida, a nossa e do nosso próximo. É dever de todos nós. No verso 15 e 16 do Salmo 139, Deus conhece todo o nosso desenvolvimento e propósito. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os meus dias foram escritos no teu livro. Nada em nossa vida é desconhecido para Deus. Cada etapa está sob seu conhecimento e soberania. Deus tem um propósito para cada dia da nossa existência. Descansar no fato de que Deus conhece o futuro. Isso é o que todos nós temos que acreditar. Confiar mesmo sem ver o plano completo e buscar viver alinhado ao propósito de Deus. E no Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 3, verso 2,
ao tempo determinado por Deus para tudo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. A vida é marcada por ciclos definidos por Deus. Tudo está sob o controle dele. O cristão vive pela fé e não pela ansiedade. Aceitar as estações da vida como parte do plano de Deus é fundamental na vida de cada um de nós. Viver cada fase com sabedoria. Ter coragem de avançar e paciência ao esperar. Deus nos formou, conhece tudo a nosso respeito e dirige cada etapa da nossa vida. Vivemos com segurança e propósito quando entregamos nossa história a Ele. Honramos a Deus vivendo cada dia com consciência de que somos obra dele. Então, que todos nós viemos compreender e entender que o autor da vida é o dono da vida. É Deus que inicia e é Deus que finaliza. Pode o homem determinar algo, mas se Deus não determinar, esquece. E temos que compreender e entender qual o sentido de cada etapa da nossa vida. Se não me engano, me perdoe um pouco a falta de memória, mas que veio aqui agora, eu vi um grande texto onde estava lendo um livro, e nesse livro havia um casal onde eles tiveram seus primeiros 3 filhos. O primeiro morreu ainda no ventre com 7 meses de idade. O outro nasceu com cefaleia, teve problemas no cérebro, nasceu com esse problema. E o outro com síndrome de Down. Quando estava indo para o 4º filho, algumas pessoas da família colocou membros da família, até a medicina, para que eles fizessem um aborto, porque era muito certeiro do 4º filho nascer com problemas. E aquela mãe, um dia ela teve um sonho e ela ouviu bem claro que Deus não permitiu ela fazer o aborto. E ela, mesmo contrariado toda a família, medicina e até o próprio esposo, preferiu ter o filho. E sabe quem apenas nasceu? Quem nasceu? O livro até faz uma pergunta: se fosse você, o que faria diante do 4º filho já com 100% pela medicina, que ele também nasceria com problemas? Aí falava assim no livro: se a resposta sua fosse abortar, parabéns, você teria matado Beethoven. Esse 4º filho que nasceu foi nada mais, nada menos do que o gênio da música, Beethoven. Então, quem determina todas as coisas é Deus e não o homem. Então, que nós viemos orar e permitir com que Deus não deixe com que nós viemos cometer algo contra a vida. Ele não quer nem que nós tentamos com a nossa própria vida, quem dirá com o próximo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Nos ajude, Pai, porque no sistema a qual estamos vivendo, somos bombardeados e até, Senhor, influenciados para tomar atitudes que é contrária à Tua palavra. Mas que em nome de Jesus o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, abre os nossos olhos, Senhor, para que nós não viemos pecar contra Ti, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, em alguma situação que o Senhor venha permitir nós passarmos, mas que nós venhamos fazer a Tua vontade, que é perfeita e agradável. Tu é que daste, Senhor, meu Pai amado, a vida, a criança desde o ventre, e Tu que tiraste na plenitude dos tempos. Que o Teu nome seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.